Atenção pessoal, é hora de mergulhar numa daquelas investigações históricas que parecem ter saído diretamente de um mangá de mistério e ficção científica. Nesta nossa exploração de hoje, nós vamos voltar no tempo, mais especificamente para o ano de 1803, no auge do Japão feudal. A gente vai desvendar um evento tão enigmático, mas tão bizarro, que até hoje desafia os historiadores e mexe com a imaginação de todo mundo. Estamos falando da chegada de uma embarcação para lá de estranha e de sua passageira misteriosa. Prepara o fôlego porque a história da Utsurubune está só começando. Imaginem só a cena. Estamos no litoral leste do Japão, nas águas agitadas do Oceano Pacífico, ali na costa da província de Itachi. Pescadores locais, exaustos de mais um dia pesado de trabalho, de repente avistam um troço bizarro, flutuando à deriva e batendo nas rochas. Não era um barco comum, muito menos uma baleia. Era um objeto que simplesmente não pertencia àquela realidade. E é justamente aí que nasce a nossa grande charada, a pergunta que ecoa há mais de 200 anos. Quem estava lá dentro? Uma náufraga de um país muito distante ou uma visitante de outro mundo? Certo, vamos direto ao ponto e analisar as evidências dessa lenda. Os relatos descrevem uma nave com um formato make de disco, ou quem sabe um queimador de incenso gigante. A parte de cima era feita de uma madeira super resistente, com janelas de vidro cobertas de resina. E lá dentro? Bom, lá dentro tinha uma jovem mulher. E ela era diferente de tudo que aqueles pescadores já tinham visto. Uma pele extremamente pálida, cabelos ruivos muito vivos, complementados por longas mechas que pareciam extensões brancas artificiais. Um visual de cair o queixo, que para o Japão daquela época era literalmente alienígena. Mas calma que os detalhes ficam ainda mais bizarros. A parte de baixo dessa embarcação era toda revestida com pesadas placas de metal, provavelmente bronze ou ferro ocidental, para aguentar a porrada nas rochas. Uma engenharia impressionante. A mulher, que devia ter ali em torno de 1,5 m de altura, tentou-se comunicar, mas falava um idioma que ninguém na aldeia conseguia decifrar. E a cereja do bolo, o detalhe que eleva o nível de tensão dessa história inteira, ela abraçava uma caixa misteriosa de mais ou menos 60 centímetros. Ela se agarrava àquela caixa desesperadamente e não deixava ninguém, em hipótese alguma, chegar perto. O que será que tinha lá dentro? E agora vem o maior plot twist dessa investigação inteira. O número 0. 0. Nenhum. Nadinha. Essa é a exata quantidade de registros oficiais do governo sobre esse incidente. Pensem bem, em 1803, o Japão vivia sob o Sakoku, uma política extremamente rígida de isolamento nacional imposta pelo shogunato Tokugawa, fronteiras fechadas mesmo. Qualquer navio ou pessoa estrangeira chegando à costa era tratado como um problema de segurança nacional gravíssimo e geraria calhamaços de relatórios para as autoridades. Mas, no caso da Utsurubune, os arquivos do governo estão simplesmente vazios. É um silêncio ensurdecedor que, para muitos, é um baita indício de que isso tudo foi uma ficção. Então, a gente precisa pensar, se o governo implacável e meticuloso do shogunato Tokugawa não documentou absolutamente nada sobre uma suposta invasão tão espetacular, de onde afinal surgiu essa história toda? Bom, para descobrir isso, a gente vai ter que agir como verdadeiros detetives literários e abrir os arquivos confidenciais explorando a própria literatura daquele período. Quando a gente rastreia a origem do conto, percebe como a história viralizou passando de mão em mão entre os intelectuais. Tudo começa lá no Oshukuzaki, em 1815. Depois, a lenda ganha uma versão super detalhada e famosa no Toin Shosetsu, de 1825, compilado pelo grande romancista Kyokutei Bakin, e seu clube do livro apaixonado pelo ocultismo. A história continuou rolando, aparecendo no Hyoryu Kishu, em 1835, e no Umi no Chiri, em 1844. Esses escritores adoravam pegar uma boa história e ir enfeitando, adicionando ilustrações e camadas de mistério. Mas sabem como é? Mentira tem perna curta, ou pelo menos deixa rastros. Quando os pesquisadores foram comparar as entrelinhas de todos esses clássicos do período Edo, as fissuras na história começaram a gritar. As datas não batiam, os tamanhos da nave mudavam e o mais incriminador de tudo, as praias mencionadas nos textos, como a tal Haratono Hama, simplesmente não existiam em nenhum mapa oficial da época. A história parecia estar se desmanchando. Até que, bum, uma reviravolta digna de cinema.
Quando todo mundo já ia bater o martelo dizendo que era só uma lenda inventada, descobertas recentes do folclorista Kazuo Tanaka trouxeram à luz uma peça que estava escondida nas sombras, o Bankebuncho. E acreditem se quiser, esse é um manuscrito secreto guardado às 7 chaves pelo herdeiro de uma linhagem autêntica de ninjas da região de Koka. E esse documento muda absolutamente todas as regras do jogo. Ao contrário daqueles romances literários todos enfeitados, o material dos ninjas era diferente. Era inteligência pura. Esse relatório factual de espionagem foi compilado por um espião ninja, coletando dados reais para o seu lorde feudal. E o detalhe que explodiu a cabeça dos historiadores foi o local do evento. O manuscrito apontava para a praia de Itashiara Shariyama. E diferente daquelas praias inventadas, os cartógrafos históricos confirmaram que essa praia existia de verdade. De uma hora para a outra, a lenda ganhou uma âncora assustadora no mundo real. Com esse manuscrito provando que talvez algo físico realmente tenha encalhado naquela praia, nós chegamos ao clímax intelectual da nossa análise. Como é que a gente interpreta essa estrutura impenetrável hoje em dia? Será que a costa do Japão feudal foi palco de um contacto extraterrestre clássico mais de um século antes do mundo inteiro começar a falar do caso Roswell? Bom, a ufologia abraçou essa história com unhas e dentes, e dá para entender o porquê. Muita gente vê a Utsurubuni como o primeiríssimo encontro imediato muito bem documentado. A estrutura em forma de disco, misturando madeira com metal e janelas seladas, é cara de um disco voador. A única diferença é que, como a engenhoca não estava voando pelo céu, mas sim boiando no mar, ela é classificada pelo pessoal da ufologia como um OSNI, um objeto submarino não identificado. E aí a gente entra num debate fascinante sobre as evidências de dentro do barco. Os relatos dizem que as paredes internas da nave tinham vários símbolos geométricos esculpidos. A vertente ufológica logo comparou esses caracteres com hieróglifos alienígenas relatados em casos muito famosos como Roswell nos Estados Unidos e a floresta de Rendlesham no Reino Unido. Mas a turma da análise histórica mais cética levanta a mão e diz: espera aí, para aldeões que estavam isolados do resto do mundo, o alfabeto cirílico russo pareceria uma linguagem alienígena indecifrável. E essa pista do alfabeto nos joga direto para uma teoria muito mais pé no chão, a teoria do naufrágio. A mulher de cabelos avermelhados com mechas brancas poderia muito bem ser uma náufraga russa ou europeia. Afinal, usar pó branco nos cabelos era um costume super comum na Rússia e na Europa naquela época. As terríveis correntes marítimas de Oyasho poderiam ter arrastado um bote salva-vidas moderno até a costa japonesa. E os moradores locais, apavorados com as leis cruéis que puniam quem ajudasse estrangeiros, não pensaram duas vezes. Empurraram a pobre coitada de volta para o mar para evitar um incidente diplomático sangrento. Pesado, né? Só que a nossa investigação não termina aí, porque tem uma terceira via que amarra os fatos e a ficção de um jeito simplesmente genial. E se a Utsurubuni não for nem alienígena, nem russa? E se ela for o produto purinho do folclore batendo de frente com o desespero de uma época? Será que o pavor do desconhecido tomou forma e virou lenda? Para estudiosos e folcloristas como o próprio Kazuo Tanaka, a gente não precisa interpretar a Utsurubuni de forma literal. A grande sacada aqui é ver esse caso como um mito atualizado. Não é um disco voador, nem um bote salva-vidas perdido. É um gigantesco quebra-cabeça imaginário, montado peça por peça pela mente incrivelmente criativa dos escritores daquele tempo. Saca só como um mito desses evolui. Não é de hoje. Desde o século VII, o Japão já tinha várias lendas sobre princesas, como a princesa Ueki, que vinham exiladas da Índia ou da China em barcos ocos de madeira. No começo dos anos 1800, textos como o Mito Buncho chegaram a ligar a passageira a Konjiki Hime, uma deusa local ligada à seda. Então, o que aqueles romancistas do período Edo fizeram? Eles deram um reboot nessas lendas antigas. Eles pegaram um conto de fadas tradicional e injetaram elementos assustadores e modernos como janelas de vidro grosso e chapas de ferro ocidental. Mas por que essa atualização sombria? A resposta está na anatomia da paranoia do período Edo. Pensa num país inteiro trancado pelo Sakoku. As pessoas tinham um pânico existencial e extremo da influência cultural ocidental e principalmente do poderio naval esmagador de britânicos, americanos e russos se aproximando das fronteiras.
Misture isso com uma sociedade que estava obcecada pelo paranormal na época e pronto. Você tem a receita, o caldeirão perfeito para o nascimento de uma lenda tecnológica aterrorizante. No fundo, aquela mulher de aparência estranha da Utsurubuni virou o próprio avatar dessa angústia coletiva. Ela representava um intruso misterioso, trazendo um idioma impenetrável e tecnologias ocidentais absurdas, guardando segredos num país totalmente focado em barrar o lado de fora. A nave não era só madeira e metal batendo na costa, era o reflexo definitivo e espelhado do pavor que aquela sociedade tinha diante de um mundo gigante, implacável e cheio de coisas desconhecidas. E assim chegamos à provocação final da nossa exploração de hoje. Seja um trágico bote russo arrastado pelas correntes geladas, seja uma verdadeira visitante de outra galáxia despencando nos oceanos, ou seja apenas o resultado puro do terror, forjado no isolamento de um país inteiro, o fascínio da Utsurubune é inegável. Será que o medo crônico de uma invasão estrangeira foi, na verdade, o arquiteto do primeiro disco voador da história da humanidade? E para não perder o costume, o que será, afinal de contas, que aquela mulher protegia com tanta fúria dentro daquela bendita caixa? Até a nossa próxima investigação, pessoal!